Bem-vindos! Estamos aqui em mais uma aula aberta, onde nós vamos estudar o signo de Áries, o primeiro signo do zodíaco. Uma série de palestras em que eu venho abordando, interpretando, abrindo a simbologia dos signos através da literatura brasileira, através de poesias, seja ela parte da literatura, seja ela da parte da música, mas é essa grandeza que a poesia tem, né? A poesia tem essa capacidade de sintetizar. Essa é a arte da astrologia. É a linguagem da astrologia simbólica, interpretar a linguagem simbólica da astrologia é a arte de sintetizar, de fazer uma síntese de pontos que aparentemente estão desconectados. Por isso que a astrologia também é conhecida, é chamada como ciência e arte, porque parte dela demanda um conhecimento matemático, um conhecimento geométrico, um conhecimento mais exato das ciências exatas, mas também uma sensibilidade. E é pela sensibilidade que a gente vai identificar os pontos que estão destacados em um mapa natal e poder unir pontos fazendo uma síntese. E assim é o zodíaco. Eu posso dizer que o zodíaco ele é uma síntese da dinâmica da vida. E na medida em que nós vamos estudando cada signo, nós vamos estudando então um processo evolutivo, um modelo através do qual, um padrão arquetípico, melhor dizendo, através do qual a vida se expressa. E por isso que a astrologia ela tem então o poder de nos trazer consciência, porque ao nós reconhecermos, identificarmos esse padrão arquetípico que é próprio da vida, os símbolos, os sinais da vida, nós podemos então nos orientar. E a partir daí é que vem esse caráter oriental da astrologia. Como eu digo, a astrologia é uma ciência oriental. Isso quer dizer, ela nos dá uma direção e é através do trabalho que nós vamos fazer, tanto nessa direção para o nosso próprio microcosmos, para o nosso mundo interno, como que nós organizamos o nosso microcosmos. Ao ela dar essa direção, nós adquirimos autoconhecimento. E também quando nós estamos estudando o externo, que é a dinâmica da vida e como nós estamos interagindo e o que ela está solicitando a nós. Então, já essa direção para o macrocosmos. E essa correspondência micro e macro é que vem dar a direção. Então, a astrologia ela não é determinista, sempre gosto de ressaltar isso. Ela não cataloga, não padroniza. Nós vemos muitas vezes os signos sendo estereotipados, assim, que a minha leitura como astróloga é de ver uma ciência alta sendo tratada de uma maneira muito incompreendida e muitas vezes leviana. Então, esse ciclo que eu venho trazendo de palestra é justamente para trazer a astrologia de uma forma mais ampla, em que se possa identificar no teu mapa essa grandeza que a astrologia revela, que é a própria vida e que todos nós estamos imersos na vida e temos acesso a essa grandeza, desde que tenhamos uma consciência, tenhamos uma vontade de evoluir, uma vontade de transformar, porque quando se diz assim, né? Quando eu falei há pouco, eu falei assim, a vida é uma escada em espiral ascendente. Então isso quer dizer assim, para você subir uma escada ascendente, você precisa ter força, você precisa de esforço. Então, dentro desse caminho evolutivo que é a vida e que a astrologia é uma ciência de ordem oriental, ela nos revela exatamente onde nós precisamos fazer um esforço para vencer padrões que já tendências que nós temos e que
inconscientemente seguimos aquele movimento, aquele fluxo, e também o esforço para a gente despertar potenciais, que trazemos também, né? E hoje nós estamos falando do primeiro signo, signo Áries, o número 1, é a origem da contagem, a origem, o primeiro degrau, a origem. Então, o signo de Áries, ele é um signo que ele vem falar desse despertar de uma individualidade, de um eu que se diferencia do todo. Esse é o trabalho, a força de Áries, né? Ele é um signo que tem como origem Peixes, então o signo antecessor é Peixes, e Peixes é o indiferenciado, é a totalidade, é o tudo ou nada. Áries é aquele movimento em que se começa a ter o impulso de se diferenciar, de encontrar o seu próprio caminho, de expressar a sua própria individualidade dentro desse tudo ou nada. Eu trouxe então o signo de Áries através de uma poesia do Gonzaguinha, Sementes do Amanhã. Eu vou ler aqui para vocês a poesia e depois vou abrir a simbologia. Então vamos lá. Ontem o menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã, para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Uma poesia curta e bastante pontual, né? A gente pode dizer assim, um pouco a energia de Áries, né? Que ele atua de forma imediata e pontual. E no título, quando fala Sementes do Amanhã, é um símbolo, né? Onde se está dizendo que hoje nós temos a força, a energia, o poder de gerar o amanhã. E ele abre a poesia dizendo assim: ontem o menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Nesses dois versos ele une o tempo, o ontem, o hoje e o amanhã. Então, dentro dessa união desses tempos, ontem, hoje e amanhã, a gente tem o agora. Então, quando a gente fala agora, nós estamos trazendo nessa palavra o agora como uma semente, onde essa semente ela traz o que nós temos guardado, o que veio de ontem, e o que nós fizermos hoje, ela vai desenvolver um potencial amanhã. Então, dentro dessa dinâmica que é a vida, que é movimento o tempo todo, Áries é aquele signo ou aquele momento, vamos colocar assim, o signo, quando se fala signo, a gente está falando sinal, a gente está falando símbolo. Então, Áries é um símbolo desse instante, dessa semente que a gente tem hoje e que ela pode, através desse germinar, desse movimento, do seu despertar, ela despertar potenciais que vão mudar o amanhã. Então, quando ele diz, ontem o menino que brincava me falou, quando ele fala ontem, ele já está dizendo que existe algo que já está alinhado, que já foi gerado, que já foi maturado. E eu posso dizer assim, Áries, por ele provir, por ter no seu antecessor Peixes, a gente pode dizer que Peixes ele é um símbolo do inconsciente, ele é um símbolo de toda a síntese que nós fazemos de forma altamente profunda e subjetiva das nossas vivências. Então, essa origem, essa energia que surge em Áries, é uma energia que ela é proveniente do nosso inconsciente mais profundo, do nosso âmago, onde aqui tem aquilo que nós guardamos, aquilo que nós
trazemos, porque aqui a astrologia já está dizendo assim, né? Ontem um menino que brincava me falou, ela falou, tem alguma coisa que nós, quando nascemos, trazemos, né? Tudo que nós iniciamos, todo início, ele tem algo que está desencadeando aquele movimento. Então, Áries, ele é um signo que ele vai revelar, ele vai desencadear um movimento por algo que já estava gestado, já estava guardado, já estava potencialmente contido como uma semente, que a gente pode dizer, né? Essa energia de um potencial que uma semente traz, essa força de uma semente, de algo que está potencialmente guardado, e que Áries é aquele movimento de dar um impulso para aquele potencial se desenvolver, para aquele potencial maturar, para aquele potencial agir, crescer. E quando ele diz, né, então, Áries, quando se fala assim, Áries é um signo impulsivo, ele é um signo impulsivo porque é essa força de algo que está guardado na forma de potencial, mas que ele está no momento de brotar, no momento de germinar, no momento de agir. Então, Áries, em todos os momentos na nossa vida em que nós temos esse impulso de ação, nós estamos trabalhando com essa energia de Áries, né? E quando ele diz, o menino que brincava me falou, né? Quando a gente fala assim, um menino que brincava, as conexões que a criança tem, ela é uma conexão imediata, ela é uma conexão instantânea, e assim é a energia de Áries. Quando esse movimento, esse despertar, esse impulso para a ação, ela vem por uma conexão instantânea com algo que está no exterior e que desperta esse impulso, né? Então é uma coisa muito interessante assim, né? Quando você vê crianças que não se conhecem, elas estão no mesmo espaço. Em pouco tempo elas fazem conexões e começam a brincar junto. Então, Áries é esse movimento de você estar disponível e entusiasmado para que ir em direção a algo que te chama atenção, a algo que você deseja interagir ou a algo que você deseja conquistar. E quando ele diz, então, um menino que brincava, é porque a criança, quando ela brinca, ela cria mundos pela imaginação, né? A imaginação leva a todo uma entusiasmo para algo que ela está ali mesclando pontos da realidade, pontos, coisas que ela tem concreta em volta dela, mas que ela está dando ali um significado, ela está dando um sentido, ela está projetando algo pela imaginação, né? Então é um carro de plástico, vira um foguete, uma boneca ganha vida e ela torna algo que está ao alcance dela em algo que ela imagina e dá vida a essa imaginação. Todo esse processo é um processo que Áries desencadeia, porque por ele ser o primeiro signo, a gente tem aí a manifestação das ideias, né? E dentro da filosofia, as ideias, elas são consideradas conexões com planos divinos. Então, as ideias, elas surgem na nossa cabeça, mas elas estão vivas num outro plano, numa outra dimensão. E Áries tem essa conexão que é essa transição do signo de Peixes, que é um signo que ele lida com a espiritualidade, com o invisível, com aquilo que está dentro da imaginação, da criação subjetiva da mente do homem, e Áries é o movimento que essa criação gera, né? Então, quando ele diz assim, ontem o menino que brincava me falou, é uma inspiração que surge de um plano que vem pela imaginação, que vem por uma projeção de algum anseio, de algum querer.
o menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Então é uma frase, né, 2 versos que falam, que trazem muita esperança, né? Então quando ele diz assim que hoje é semente do amanhã, hoje ele é um tempo da ação presente e é onde tudo acontece. No hoje é onde tudo acontece. E Áries é um signo que ele está diretamente conectado com o hoje. Por quê? Esses impulsos que motivam ele a agir são impulsos segundo as situações em que ele está vivenciando. Então, ele tem, e também pelo anseio que ele tem de que aquela ação é uma ação que gere um movimento e que traga dentro desse movimento uma afirmação, uma projeção de um querer, de uma ideia que ele possua, né? Então, ele é um signo altamente pioneiro, altamente criativo. Então, quando nós temos aquela ideia original em que a gente precisa abrir uma frente, abrir um caminho para a expressão daquela ideia, essa dinâmica é uma dinâmica que a gente pode dizer ariana, porque o Áries é isso, é abrir caminhos pioneiros para que algo que se manifeste e dentro dessa manifestação existe a projeção de quem ele é, a projeção do seu eu, a projeção da sua ideia, do seu querer, da sua individualidade. Em Áries a gente não vai falar ainda essa palavra identidade, porque identidade já é um grau de reconhecimento de si mesmo e de projeção do seu próprio eu, onde se tem já definido uma imagem de si mesmo. E Áries ainda não tem esse anseio de uma imagem, né? Quando eu falo assim, ele quer projetar a seu querer, a sua individualidade, mostrar as suas propriedades que são oriundas do seu coração, da sua mente altamente criativa, sem se preocupar muito, sem se preocupar, na verdade, nada, como aquilo está sendo recebido, qual é o reflexo que aquilo vai ter no mundo. A necessidade de Áries é dar vazão à projeção da sua individualidade e assim abrir um caminho próprio e ocupar o seu lugar no mundo, independente dele estar sendo reconhecido, aceito ou não. Isso é indiferente. O importante é que seja ocupado o lugar. O importante é que ele sinta que o querer que movimenta o seu coração, ele está sendo expresso e ele está gerando movimento, gerando dinâmica, abrindo novos caminhos, né? Esse é o poder de Áries, esse é o anseio de Áries. E por isso que ele coloca aqui que hoje é semente do amanhã, porque Áries ele está distribuindo sementes, ele não está cultivando sementes interessado nos frutos que elas vão dar. Não, ele está distribuindo ideias, ele está distribuindo energia, ele está agindo no mundo segundo seu coração. Então é uma energia, Áries, que é desse impulso necessário quando a gente está começando algo. Porque quando nós damos início a algo, se esse início, esse primeiro passo, ele já está vinculado a algo que nós estamos lá adiante projetando a realização, toda a originalidade que existe nesse primeiro passo, ela já vai ser modificada, ela já vai ser podada para que se tome aquela forma que está querendo dar. E é justamente esse um ponto em que Áries, a intenção é expressar de forma espontânea, original e autêntica, sem nenhum molde, sem que seja podado essa sua energia. E é por isso que ele é um signo assim, muitas vezes, que cria, né, assim, as pessoas têm um pouco de reação ao signo de Áries, que é no sentido assim,
que ele é autoafirmativo, aquilo que ele fala não necessita de complemento, vamos dizer assim, né? Ele não aceita que alguém complemente aquilo que ele fala, porque aquilo que ele fala, ele está falando daquela maneira, porque é daquele jeito mesmo que ele quer se expressar, né? Então, quando ele coloca aqui que hoje é semente do amanhã, ele está dizendo assim que esses estímulos que nós lidamos diariamente, constantemente, na medida em que nós damos vazão a esse estímulo, nós abrimos um amanhã. E o amanhã, todas as possibilidades são possíveis, né? Então, tem esse despertar sem medir a intensidade, sem medir as consequências, porque existe aqui a espontaneidade. Então, vamos colocar assim, a espontaneidade, ela é uma força que ela é uma expressão, uma autoexpressão da criança, em que ela vai falar o que ela pensa de forma espontânea. Ela vai tomar uma decisão segundo algo que ela deseja ou que ela queira realizar de uma forma espontânea. E Áries lida com exatamente essa energia. Tem aqui uma visita, né? Minha assistente, que acordou. Então, é isso. Então, assim, aonde que Áries, né, tem algumas coisas que ele vai resistir e que vai criar aqui uma ação que ela é uma ação de combate, é uma ação reativa, né? Então, ele resiste a planejamentos, ele resiste a processos de controle, a processos de que aquela ideia original ela vá ser moldada, modificada para ser aceita, por exemplo, né? Isso são pontos que ele se debate, né? Então, a resistência a planejamentos, a rotinas, a controle, como eu falei, é também a resistência de reter um impulso ou um entusiasmo para que aquilo seja feito em um determinado tempo e não naquele momento do agora, do instante em que aquele impulso foi despertado. Ele reage a isso, né? Ele reage como? De forma impaciente, de forma reativa, de forma às vezes agressiva, que é justamente para afastar um pouco todos esses limites que retêm, de certa maneira, a sua espontaneidade, a sua originalidade. Ele também tem essa força do impulso e de fazer aquilo acontecer no agora. Ele também se desinteressa por tudo aquilo que for previsível. Então, Áries tem um olhar para a vida que é esse olhar do novo, esse olhar do pioneiro, o olhar daquilo assim, de uma semente que tem um potencial que vai ser gerado e se desenvolver com liberdade. Liberdade é extremamente necessário para que Áries sinta que a vida vibra, né? Essa vibração da vida traz a ele o estímulo, né, de agir e poder entrar nessa sintonia, nessa congruência com essa vibração maior da vida. E eu posso colocar assim que a vida, a todo instante, ela é sempre nova. Então ele vai propor uma ideia nova, ele vai propor um novo movimento, e isso traz uma inquietação com tudo aquilo que tende a entrar dentro de uma estabilidade, né? Então, esse movimento próprio da vida quer dizer tudo que entra dentro de uma estabilidade ou de uma acomodação, ela tende a não acompanhar esse ritmo natural da vida de a todo instante ser plenamente novo, né? E é isso que Áries precisa sentir, né? E é isso que nós também na vida precisamos despertar, porque Áries é o despertar da semente,
é o despertar de um potencial, é o despertar de uma consciência, o despertar de um querer. Mas quando a gente fala assim, um despertar, nós estamos falando de algo que nos deslumbra, né? Então a gente está saindo de um estado e entrando em outro estado. Então nós estamos saindo de um estado estável, acomodado, para um estado de alta energia, de impulso para agir. Áries é essa interface que lida com essa mudança de estado, né? De estado, isso tanto é físico, psíquico, como emocional, né? E logo depois ele fala assim, para não ter medo que esse tempo vai passar. E Áries é um símbolo de coragem, mas a coragem, ela não quer dizer que ele não sinta medo. A coragem é exatamente você aprender a lidar com medo, a vencer o medo, a entrar em contato com algo que você tem medo, mas que você está se determinando a vencer aquela resistência, vamos colocar, né? Então, quando diz assim, para não ter medo que esse tempo vai passar, a coragem de você vencer resistências. Essas resistências são as próprias aventuras que ele vai se colocar, porque a gente pode dizer assim que a vida é uma grande aventura, né? Viver a vida corajosamente, você faz da vida uma grande aventura. Esse é o caminho de Áries. Então, a pessoa que tem Áries, que é no ascendente, no Sol ou Lua, ela traz com ela essa coragem, mas ao mesmo tempo a vida traz a ela situações que são aventuras. Então, a aventura, né? A aventura não quer dizer necessariamente algo que é inconsequência. A aventura, ela quer dizer viver plenamente aquele instante devido a uma situação atípica que você está vivendo. E justamente por você ser atípico, ser desconhecido, você vive aquilo intensamente. Então, quando Áries, eu digo a vida é uma grande aventura, ele quer viver a vida intensamente, onde cada instante algo novo precisa despertar nele um estímulo. Então, é um movimento de estar disponível às N experiências e possibilidades que a vida pode trazer. Então, Áries é o primeiro signo justamente porque para nós vivermos a vida, a gente precisa de coragem, que a vida é uma grande aventura, e na medida em que nós mantivermos essa abertura de olhar a vida como uma possibilidade desconhecida, nós estamos abertos a receber da vida experiências novas a todo instante. E então, porque quando ele diz assim, para não ter medo que esse tempo vai passar, é para não ter medo que esse pequeno instante onde você tem resistência, onde você tem insegurança, vai passar. Porque a vida é esse movimento constante, onde tudo passa, todos os instantes passam, mas se você se congela em um medo ou em uma resistência, você não deixa aquele tempo passar, porque você se congelou dentro do tempo. E aí tem um mistério, que é o mistério tempo, né? Que é esse ontem, hoje e amanhã, né? Quando ele diz assim, que hoje é semente do amanhã, é porque tudo está dentro de um mesmo momento, dentro do mesmo instante. Então, se você se congela diante de se congela por uma insegurança, aquela insegurança que ela é oriunda de uma experiência que você viveu no passado, você projeta aquela mesma insegurança, aquela mesma experiência no futuro. E por isso você está congelado no tempo. Porque você não deixa passar, você não se abre para o novo. Áries é isso,
se abrir para um novo, semeando no novo tuas próprias ideias. É interessante, por isso ele é pioneiro, porque ele trabalha com o tempo, semeando no tempo as suas próprias ideias. Então, é uma a energia que ela está constantemente interagindo, ela está constantemente vendo novas possibilidades no agora, a todo instante. E mais adiante ele fala assim, não se desespere não, nem pare de sonhar. Não se desespere porque existe soluções, existem caminhos a serem abertos. E Áries, diante de uma situação, a coragem, ela implica em você, diante daquela situação, você se manter criativo. Você encontrar saídas dentro daquela situação que, segundo as circunstâncias, propõe para você essa saída. Então, a coragem ela é naturalmente criativa, ela é naturalmente despojada de qualquer plano, porque ela é aquela ideia que surge naquele momento, que cria uma saída e que faz com que você se aventure para algo que é desconhecido. Busque um caminho de solução que é desconhecido e que você está descobrindo naquele instante. Então, essa descoberta dos caminhos a todo instante é um movimento que a gente pode dizer é o primeiro degrau da vida, é o primeiro movimento da vida. Quando a gente se dispõe a viver a vida trazendo nesse primeiro degrau, nesse primeiro impulso, uma abertura àquilo que vem para ter a coragem de experimentar o novo a todo instante, essa é a forma em que dentro, como eu falei, o zodíaco sendo uma espiral da vida, da escada da vida, ela coloca como primeiro degrau é você estar aberto ao desconhecido, sendo criativo e encontrando no desconhecido os novos caminhos que o agora te despertam. E por isso que ele fala, nem pare de sonhar, porque o sonho, enquanto, assim, tanto peixes como Áries, eu posso dizer assim, peixes e Áries são dois signos sonhadores, mas existe uma diferença na forma com que cada um sonha. Porque peixes, como nós vimos na live anterior, ele é aquele momento, aquele signo, aquele sinal em que a pessoa está sonhando para se distanciar da realidade. Então ela busca uma saída, que é uma saída contemplativa, uma saída pela imaginação, mas que esse caminho distancia ela da realidade. Áries já é é um outro tipo de sonhador. Ele é aquele sonhador que ele vai encontrar nos instantes, no agora, caminhos para que as ideias dele sejam ativas, sejam semeadas, sejam projetadas. Então, posso dizer assim, que enquanto Peixes é um sonhador contemplativo, Áries, ele é um sonhador ativo. E por que um sonhador? Porque aquilo que ele está semeando, as ideias que ele está trazendo, elas são novas. Então, elas são espontâneas, elas são originais. E muitas vezes ele pode até lidar com uma reação às suas ideias como algo infantil, Infantil, muito primário, porque é uma ideia que ela não está calcada naquilo que já está conhecido. Ela é aquela inspiração de uma solução original, ou de uma visão dentro daquela situação que ela está vivendo, muito particularizada. Então ele olha aquela situação
de uma maneira muito própria, muito individual, e por isso mesmo ele vai fazer uma leitura e encontrar caminhos que são caminhos muito alinhados à sua própria individualidade, né? Então ele é muito criativo, ele é aquele que vai olhar para as situações e ver nelas aquilo que a maioria não vê, porque já tem um olhar mais educado, né? E então quando ele fala e pare de nunca, né, não se desespere nem pare de sonhar, não se desespere porque a coragem faz você olhar aquilo de frente, né? Então a coragem é você olhar as questões de frente. E por isso também Áries, ele é um signo que ele rege a cabeça e ele rege também a face, que quer dizer olhar a vida de frente, ser original, criativo, corajoso para olhar a vida de frente, para olhar as situações de frente. E então é isso, para ter coragem você não pode, o desespero é o oposto, né, da coragem. A coragem é essa ação onde você se posiciona para que você encare as coisas de frente e se relacione com aquilo. E Áries sente esse estímulo justamente quando aquela situação solicita a palavra bem não é solicita, ela dá uma oportunidade dele projetar ali um sonho, porque Áries ele precisa sentir essa amplidão da imaginação, das ideias serem possíveis, de abrir possibilidade, de abrir novos caminhos, tornando as suas ideias possíveis, né? Porque ele se movimenta a partir das suas ideias, ele se movimenta a partir do seu coração, do seu querer. O querer de Áries, ele não é o querer de possuir, ele é o querer de conquistar. E logo depois que ele conquista, ele abre mão, porque esse entusiasmo que ele sente com as coisas que movem ele no mundo é muito mais essa batalha, né, ou essa interação dele se colocar de frente para algo absolutamente novo, abrir caminho, assim, projetar suas ideias, fazer com que sejam aceitas, abrir espaço para que sejam aceitas, melhor dizendo, porque se aceitam ou não, vamos dizer assim, se ele é bem recebido ou não bem recebido, para ele não faz muita diferença. A diferença está em ele poder colocar, se expressar, colocar aquelas ideias naquele espaço, dentro daquela situação. E depois que essas ideias são abertas e colocadas, ele não vai se apegar a elas, ele vai simplesmente seguir adiante, porque ele vai em busca novamente de algo desconhecido, que ele possa se entusiasmar em conquistar, né, espaço. Então, e por isso que ele fala, nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Nunca se entregue de você ficar cabisbaixo diante de uma situação, de você desistir de uma situação, mas também nunca se entregue de você ser aprisionado dentro de algo que foi criado, que deu frutos e que você está ali apegado àquilo, né? Então, quando ele fala nunca se entregue, siga sempre adiante. Então, na vida, esse é um estímulo de Áries, né? Que é esse estímulo de você estar sempre buscando algo novo que te entusiasme e que você não se acomode dentro daquilo que já foi conquistado, né? Então, por isso que ele diz, nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs, porque todo dia é uma oportunidade de se viver a vida de uma forma completamente diferente, mas também nasça sempre com as manhãs,
quer dizer, dentro de você, deixe que a tua energia se renove toda manhã. Esse ciclo de renovação esteja presente constantemente na tua vida. Você olhar na vida as oportunidades de renovação, ter esse olhar para a vida, aonde tem ali uma oportunidade de você conquistar um espaço individual, conquistar um espaço próprio, e depois que você conquistar, você renovar e continuar caminhando para conquistar. Você não se acomodar dentro daquele mesmo espaço, né? Porque quando acontece essa acomodação, surge o previsível, surge o planejamento, surge a rotina, surge aquele controle de que as coisas vão estar dentro de uma sequência estável. E todas essas pontos que eu falei aqui são pontos que Áries lida com isso de uma forma muito resistente. Então, você que é ariano, se você se encontra numa situação assim, uma forma que você tem de reconhecer que você está numa situação dessa natureza, como eu falei agora, é que a pessoa ela se torna muito irritadiço, muito impaciente, muito agressivo. Justamente porque ela está se debatendo com essa rotina, com esse planejamento, nada de novo está sendo, não existe espaço para o novo dentro daquele lugar que foi conquistado, né? Então, quando ele fala nasça sempre com as manhãs, toda manhã, toda vez que você acordar, tanto fisicamente como a nível de ideias, coloca esse movimento na tua vida, né? Se disponibiliza a um espaço onde tudo se renove. Então faça as coisas diferentes, traga as suas ideias, mude as coisas conforme o seu coração está querendo que mude, né? Mas isso não é pela força, porque aqui, veja só, Áries, né? Ele é o primeiro signo, né? Quando a gente fala, quando eu venho falando aqui, cada signo é um degrau do zodíaco, a gente vai se deparar com o outro lá no 7º degrau, que é Libra, que é o signo oposto a Áries. Então, dentro desse se renovar, na tua relação contigo mesmo, na forma de você expressar a tua energia e e expressar tuas ideias, trazer tuas ideias para o externo, para que você possa gerar esse espaço individual, né? Senão o que ocorre, toda a irritação, a impaciência, ela é uma forma inconsciente em que essa energia de Áries está sendo expressa de forma totalmente inconsciente, onde você está afastando as pessoas para gerar um espaço para a tua individualidade. Porque mostra assim, vem, ela está querendo vir aqui no colo. Então mostra assim, né, que deixar os teus olhos sempre brilhantes, abertos para a claridade da vida, para o brilho da vida. Então, deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar, independente se lá fora está fazendo um tempo sombrio, dentro do teu olhar você pode ver, colocar luz, deixar que a luz se expresse. E essa luz também que ele está falando aqui, de se expressar deixar a luz brilhar no olhar, deixar a luz da alma, deixar a luz do coração, deixar a luz da tua verdade. Então, Áries, ele é um signo que ele está diretamente ligado à expressão da nossa verdade pessoal, de nós projetarmos na nossa vida, nas nossas atitudes, nas nossas ideias, no nosso posicionamento,
a nossa autenticidade com sinceridade, com verdade. Então, é uma coisa muito bonita dentro dessa simbologia do zodíaco, é porque assim a gente pode interpretar também que o nosso primeiro movimento, porque Áries, sendo o primeiro signo, ele também vai descrever o nosso primeiro movimento, ele deve ser feito com a nossa verdade. E quando isso acontece, a luz, a nossa luz interna, ela clareia o que externamente estiver obscuro, o que externamente estiver sombrio. Então tem aquela frase que diz assim, a verdade liberta, né? A verdade liberta da escuridão. Então a verdade é uma luz. Então quando ele diz assim, deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar, esse microcosmos que nós somos, nós também temos um sol que ilumina, né? Então existe um sol no céu, existe um sol interior, e esse sol interior está ligado à nossa verdade, está ligado ao nosso coração, está ligado à nossa consciência. E a consciência, ela é uma ponte entre o microcosmos e o macrocosmos, porque quando nós temos uma consciência da nossa verdade, da nosso ser, nós podemos então encontrar caminhos fora de nós, que são os caminhos da nossa autoexpressão, os caminhos da nossa autoafirmação. Então, uma das coisas que se vai ouvir muitas vezes ser falado assim, dentro dessas leituras, né, do zodíaco comuns, é a pessoa falar que ele é autoafirmativo. E, de fato, o Áries é um signo autoafirmativo. Mas essa autoafirmação, ela está ligada à autoafirmação da tua verdade, na tua vida, no teu caminho, no teu processo evolutivo. Porque para você entrar no caminho evolutivo, para você entrar no caminho iniciático, você só entra com a tua verdade. Então, Áries já fala isso, né? Agora, existe uma diferença que é uma grande diferença, pode dizer assim, né? Que é exatamente a consciência. Porque quanto mais inconsciente, quanto mais a pessoa for inconsciente de si mesmo, ela vai afirmar a sua verdade em pequenas batalhas, em coisas pequenas. Então ela fica uma pessoa que ela fica reativa e autoafirmativa a qualquer oportunidade que ela pode se colocar, tendo um grande desgaste da sua própria energia, como também gerando um grande desgaste no ambiente. Então esse é um ponto que quem é ariano deve prestar atenção, porque a autoafirmação faz parte da expressão do seu ser. Então, é você examinar como é que você está trabalhando com isso, como é que você está manifestando a tua verdade e se você busca a sua verdade. Porque quando existe essa busca da própria verdade, a reação ao externo, ela é inócua, né? Porque quando a gente busca a nossa própria verdade, quando se olha para o externo, quando eu estou falando externo, é nos nossos relacionamentos, em todas as áreas da vida. Nos nossos relacionamentos não há necessidade da gente pontuar quem a gente é, porque a gente tem uma consciência, a gente tem uma clareza de quem se é. E isso traz, então, uma maior capacidade de autonomia e liberdade na vida. Então, essas palavras, autonomia, liberdade, individualidade, elas estão diretamente ligadas a um trabalho da pessoa consigo mesma, com a sua própria verdade. Dentro desse nível de você ser transparente contigo mesmo. Agora veja só, nós saímos de peixes, né? Saímos de peixes, estamos em Áries. Então a gente pode colocar assim, peixes eu falo, é tudo ou nada, né? Porque peixes ele vai ser, um dos aspectos de peixe é a ambiguidade.
Então, quando eu falo é tudo ou nada, eu estou querendo expressar aqui a ambiguidade que existe no signo de Peixes. E o signo posterior é Áries, que é identidade. Então, nós temos dentro de nós uma ambiguidade em relação a nós mesmos. E que é importante clarear a nossa verdade. E aonde que essa verdade, né, ela reside, né? Então, aqui ele fala assim, dentro dessa frase ainda que ele está falando aqui, deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar, tem uma frase que fala assim, né? Os olhos são as janelas da alma. Então, através dos olhos, nós podemos ver o brilho daquele ser, né? Daquele espírito. Nós podemos conhecer a intimidade de uma pessoa através dos olhos, né? Então, deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar, seja transparente no seu olhar, seja claro na forma de olhar a vida e de as pessoas também conhecerem você. Tenha atitudes claras, tenha um olhar límpido para as coisas, né? E luminoso, isso é importante, porque o Sol, dentro da astrologia, essa energia do Sol, ela está exaltada no signo de Áries. Então, Áries é essa expressão da energia solar com fluidez, com transparência, com verdade, com claridade. A conquista desse espaço individual onde essa claridade pessoal brilha de uma forma fluida, espontânea. E mais adiante ele vai colocar fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Então, é aí que reside a verdade. Fé na vida é buscar na vida essa verdade, buscar na vida ter uma atenção às situações, às circunstâncias, aos acontecimentos, tendo um olhar que é um olhar positivo, um olhar onde você vai buscar buscar essa verdade através do positivo e não através da maledicência, através da luta, através da batalha, já se predispor a uma batalha porque você não confia na vida. Porque a vida é luz, é beleza, é claridade. O que nós vemos de sombrio na vida é criado por nós mesmos, né? Porque essa fé na vida é confiar de que a vida é um lugar para se ter vitórias. Isso é ter fé na vida. E Áries, ele é um signo de conquista, então ele é um signo em que a vitória é importante. E se você olha a vida como um lugar para conquistar vitórias, ela se torna muito mais expansiva, muito mais rica, próspera. Depois ele fala fé no homem, fé no teu coração, fé na tua capacidade, fé na tua própria força pessoal. Então isso é outra verdade, é você ter fé na tua própria verdade. Para isso você precisa ter transparência para poder trazer essa verdade na tua ação. Então, fé no homem. E fé no homem que o homem pode ser vitorioso na vida. Então, Áries tem essa força de acreditar na vida, de acreditar que ele é capaz, de acreditar no homem. Fé no que virá, fé no futuro. Então, é fé que aquilo que você está trabalhando hoje com a tua verdade, com sinceridade e através de uma energia do bem, você constrói algo que a tua esperança está buscando. Então, quando ele diz assim, fé na vida, fé no homem, fé no que virá, ele está falando esperança. Áries é um signo de esperança. Quando ele se movimenta, quando eu falo assim, a coragem de lidar com o desconhecido, de mergulhar no desconhecido, é também a esperança de que ele vai ser vitorioso. Então, a esperança faz parte de tudo o que nós iniciamos, colocando assim o Áries como o primeiro movimento do início, a origem das coisas, o início das coisas. Então, tudo que nós iniciamos com verdade,
com querer, com coragem e com esperança, a tendência é que nós tenhamos vitória sobre isso, né? Nós conquistamos isso, temos vitória. Nós podemos tudo, nós podemos mais. É não se impor limites, não se impor restrições, não se podar, porque quando você não acredita em você, quem que acredita? Né? Então nós podemos tudo, nós podemos mais, acredita em você, acredita na tua força, acredita que a tua verdade ela é importante, porque cada um de nós é único. Então se cada um de nós contribuir com a sua verdade, nós podemos ter um mundo mais real e não tão político, não tão manipulado da forma como nós vivenciamos o mundo atualmente, né? E ele finaliza a poesia dizendo: vamos lá fazer o que será. Bonito, né? Isso é bem Gonzaguinha, né? Vamos lá fazer o que será. Isso quer dizer, decida e faça. Acredita, decida e faça. Áries é assim. Ele vai fazer aquilo que ele acredita. E o que ele acredita está ligado, imbuído na esperança da sua conquista individual, né? Então, esse decidir e agir acreditando no teu primeiro impulso, acreditando naquele instante que abriu aquele estímulo, que te trouxe aquele estímulo de conquista, você acreditar naquilo, acreditar que é possível conquistar. Porque muitas vezes a pessoa fica esperando um momento ideal. E Áries não tem isso de esperar. Áries é para agora, é para o já. Então é aquilo, é de você seguir um fio imaginário, um fio invisível, um fio de conexão com o cosmos, com esse todo maior, onde nesse fio você vai ter a revelação de, nos instantes, ser despertado em você aquilo que é o correto, aquilo que te abre o teu próprio caminho. Então é uma grande sintonia, precisa de uma sintonia muito fina. E o que traz essa sintonia fina para que isso seja algo fluido, verdadeiro e positivo? A verdade, a sinceridade. E muitas vezes, para a gente sustentar a nossa verdade, a gente precisa ter muita coragem. Então, o signo de Áries está ligado à verdade pessoal, à coragem e à autoafirmação dessa verdade no mundo. E muitas vezes também essa verdade, ela é uma verdade em que ela liberta a pessoa de uma série de crenças, uma série de condições que a sociedade coloca de que aquilo é a verdade que deve reger a vida das pessoas. Então Áries tem esse anseio, essa sede de viver com plenitude a sua vida de forma independente, aonde ele tem, né? Ele pode conquistar o seu espaço individual e ele vai, dentro desse espaço individual, abrir caminhos originais para a vida, né? Observa que eu não falei nem caminhos alternativos, porque ele não busca caminhos alternativos, ele busca caminhos originais. Existe uma diferença aí, que o caminho alternativo eu posso ir por aqui, eu posso ir por lá. Áries não, ele é o caminho dele, então é um caminho original. E para isso ele tem os chifres, né? Então, muitas vezes é o ariete, né, para derrubar muros, para derrubar portas, para derrubar resistências. Mas esses chifres, no sul a gente chama guampas, né, do carneiro, ele também é toda a extensão dessa conexão mental com uma força que é invisível, que é divina, que inspira, né?
Então a gente pode dizer assim, são como um canal de conexão aonde ele vai ali receber a inspiração, receber a ideia, receber a imaginação para encontrar, reconhecer no mundo as possibilidades onde ele vai abrir seu caminho pessoal, seu caminho individual. Então, é um signo de força, né? É um signo que aquilo, no fundo, ele só faz o que quer. Áries, no fundo, só faz o que quer. É verdade, no fundo ele só faz o que quer. Mas esse querer, ele precisa ser autêntico. Porque se esse querer, ele for um querer reativo, a pessoa não quer, então você quer, é reativo, ele tá rebatendo uma posição, mas ele não está buscando a sua posição autêntica, espontânea, original. Esse querer, muitas vezes, ele não é uma força que permanece com ele para que ele vença várias batalhas. Então isso é um ponto importante, porque o signo de Áries, ele é um signo impulsivo, mas ele não é um signo inconstante. Existe uma diferença, porque inconstante é quando você está mudando a tua direção sem uma clareza de continuidade, você não dá continuidade, existe uma inconstância nisso. Muitas vezes Áries muda a direção, mas ele não muda a direção por uma descontinuidade, ele muda a direção porque o querer dele, ele está alinhado com alguma coisa que ele já realizou e através daquilo, ele conquistou aquilo, o querer dele vai levar ele adiante, mas ele não é um signo instável, um signo inconstante. Então, se você é ariano e você não tá agindo de uma forma inconstante, aquele ponto, você não identifica qual é o teu querer, busca dentro de você, busca se conhecer. Porque Áries, por ser um signo de ação, ele é projetado para fora, o movimento dele é para fora. Ele não é um signo autorreflexivo, que ele vai buscar se conhecer. Não, ele é um signo que ele vai projetar quem ele é. Mas você precisa saber, você precisa se conhecer, você precisa buscar essa verdade no teu íntimo. Então, é um movimento que é importante amadurecer. Busca dentro de ti esse querer, né? Porque a coragem de mergulhar dentro de si também é importante. É importante ter a coragem de conquistar o seu lugar no mundo e é importante conquistar essa verdade transparente dentro de si mesmo, né? E isso é uma busca. Não quer dizer porque a pessoa é ariana que ela tem, claramente, ela pode ser muito sincera e às vezes a sinceridade, até ofender com a sinceridade que ele tem. Mas a transparência, que a sinceridade ela é um fio que tece esse canal que é a transparência, essa verdade, essa sinceridade é primeiramente contigo mesmo. Porque quando você for buscar essa sinceridade contigo mesmo, você vai ver que a sinceridade dói. E aí ela não será mais ofensiva. Porque a gente conhecer partes de nós desconhecidas, que Áries provém de peixes, e peixes é o desconhecido, é o todo e o nada, é preciso também coragem. Então, é esse movimento que eu falei de Áries, que ele é um movimento em direção a algo completamente novo e desconhecido. Dentro desse estudo que nós estamos fazendo, observem, então, as casas. Qual é a casa que vocês têm Áries, na cúspide dessa casa, que ela rege essa casa. Dentro dessa área da vida, vocês devem examinar, avaliar, se auto-observar, para ver como que essa energia está se manifestando. Como que vocês estão conduzindo essa energia e como que a própria vida
está trazendo situações para que haja um despertar desse querer verdadeiro, porque ali você pode renascer, você pode ali nutrir a tua vida com essa força do germinar, de renovar, de esperança, de alegria, de autenticidade, de originalidade. Certo? Até a próxima live, onde nós vamos finalizar esse ciclo pelo signo de Touro. Grata pelo tempo disposto aqui comigo.